Você já viu aquela frase que se o treinador não atrapalhar, ele já ajuda muito? Pois é, espero que o Antônio Oliveira não atrapalhe. O simples, o correto, o feijãozinho com arroz, eu acho que é o essencial. Pablo de volta ao time, organizar o meio-campo, ter transição e ter um ataque para o Sport conseguir fazer um gol e conseguir vencer uma. Se realmente as coisas andarem, é possível que o Sport possa vencer o Internacional? Sim. O Internacional não vem com esse futebol todo, né? Vem inclusive de empate em casa na Série A contra a equipe do Mirassol em 1-1. E também na Copa do Brasil passou pelo Maracanã, mas você sabe como é que é, né? É outra situação. Enfim, jogo inclusive nesta quinta-feira. Mas o esporte tem que ter o apoio da torcida, que é importante, e ser um time objetivo, um time direto, um time que vai em busca do resultado. Não adianta o esporte trocar 450, 500 passes e não chegar para concluir. Isso está acontecendo. E se o treinador não inventar também, colocar alguém que não tem hoje um nível técnico para jogar Série A? Bom, o Sport tem mais 2 jogos até a parada para o Super Mundial de Clubes. Esse jogo contra o Internacional do domingo às 4 da tarde na Ilha do Retiro, depois contra o Mirassol. Será que o Sport consegue vencer um desses jogos? Ou quem sabe os dois? Bom, a gente vai falar sobre isso agora aqui no vídeo. Tá todo mundo acreditando que uma hora o Sport vai vencer, não é possível, né? Enfim, mas pelo o que vem mudando, né? Se uma coisa estava ruim com o Pepa, aí piorou com o Antônio Oliveira. E se ele fizer o simples, o trivial, o oba-oba, né? Se ele conseguir manter um time com boa pegada, com marcação e com intensidade, com briga por espaço, é provável que o Sport consiga um bom resultado diante da equipe do Inter. Quem sabe até uma vitória no próximo domingo. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Assim, primeiro jogo contra o Cruzeiro foi um desastre. Botou jogadores que não tinham comprometimento, que não tinham. Que não estava bem, que a gente já sabia que o Antônio Oliveira errou. Depois, contra a equipe do Ceará também. Espero que nesse jogo contra a equipe do Internacional ele possa colocar um time que, ao meu modo de ver, o esporte não é que você vai dizer, não, todo jogador é ruim. Não. Se você mantém uma base, eu vou falar sobre essa base aqui, você já tem algo a mais. Mas se você ficar mexendo toda hora, todo instante, aí complica, galera. Aí as coisas não vão andar de forma satisfatória para o clube. Esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, seu celular para ele e aposta a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal é na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, hein? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, tá? Vamos lá, o Pablo tá de volta. É ele o atacante. Se o time quiser jogar com 3 atacantes, aí você tem o Barleta, pelo lado direito aí, e eu colocaria o Atencio, tá? Colocaria o Atencio. O Lucas Lima no meio. Aí vamos lá para a formação ideal. Será que ele vai com 3 zagueiros de novo? Eu não jogaria com 3 zagueiros, tá? Mas pode ser que o Antônio Oliveira coloque 3 zagueiros no time. Mas eu não jogaria. Eu jogaria com... Eu até mudaria o goleiro, galera. Eu tirava o Kaique França e colocava o Thiago Couto para ver o que é que acontece. Porque tá mal. O Sport tomou 20 gols, meu amigo. 20. Aliás, desculpa. O Sport tomou 16 gols. Tem um saldo negativo de 12. O Sport tomou 16 gols em 9 jogos na Série A, meu amigo. É muito gol. Então, troca o goleiro. Eu colocaria o Thiago Couto para ver o que é que acontece. O Hereda na direita continuava. Se o Rafael Thierry tiver condição, vai pro jogo Thierry. Para mim, eu colocaria o Thierry, tá? E se ele tiver 20%, eu colocaria ele, tá? Thierry e o Pablo no time. Para mim é isso, Thierry e Pablo. E o Chico na esquerda, fazendo a dupla de zaga, e o Igor Cariúcho. O meio-campo, o Rivera, o menino Zé Lucas e o Lucas Lima. E na frente, 3 atacantes para dentro da equipe do Internacional. Com o Atencio jogando pelo lado esquerdo, o Pablo e o Barleta. Esse é o meu time. Eu acho que ele não vai botar. Acho que ele vai botar 3 zagueiros. Acho que ele vai botar mais
três volantes, enfim, essa coisa louca que os técnicos têm utilizado ultimamente e para dizer, não, a equipe não é uma equipe que joga atrás, uma equipe que joga só de forma reativa, não. Isso não quer dizer, não, que você jogar com três zagueiros, com três volantes. Mas a tendência é que você fique atrás, cara. A tendência, porque os caras não são os caras de trocação, não são os caras de transição. A bola fica um pouco mais atrás, você se resguarda. Mas como você precisa ganhar, você precisa sair para o jogo. Mesmo que você vai perder o jogo, pode perder. É óbvio, futebol ganha, perde ou empata, não tem outro resultado. Mas se você já tá com 9 jogos e não consegue vencer, para dentro, chuta a bola no gol, tenta de alguma forma, né, fazer um gol, pelo menos um gol, para poder as coisas animarem. Depois se fecha um pouco, mas não chama o adversário para cima. Enfim, vamos lá. A chegada dos novos gestores pode ter alguma motivação? Sim. Os caras podem ter conversado com o grupo. A questão das torcidas organizadas, eu sou contra elas dentro da sede do clube, pressionando, intimidando o jogador, mas já falei sobre isso aqui, né? Não vou repetir. Já passou. Agora o esporte tem que pensar para frente, tem que pensar no próximo jogo contra o Internacional, que é no próximo domingo, às 4 da tarde, na Ilha do Retiro. E aí, mais uma vez, o torcedor tem que apoiar, galera. Tem que apoiar. A situação tá difícil? Tá difícil. A situação tá complicada? Tá complicada. Por exemplo, eu vou fazer um recorte aqui para vocês, mas é lamentável dizer que hoje, com 9 rodadas de Campeonato Brasileiro da Série A, eu vou fazer esse recorte aqui para todo mundo acompanhar de perto e ver como está a probabilidade de queda para a Série B hoje. É muito cedo? É muito cedo, mas tem que se cuidar. Mas vê aqui a probabilidade de queda. Vamos lá. Segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas, o Sport tem 76,3% de possibilidade de cair. O Santos, 58,9%. Juventude, 40%. O Grêmio, 31,1%. O Vitória, 29,1%. O Vasco da Gama, 24,1%. E o Internacional, que é adversário do Sport, com 23,9%. Fortaleza, 23,6%. O Mirassol, que vai ser adversário do Sport, 15,3%. Então, essa é um estudo matemático dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Probabilidade de queda no futebol. Então, torcedor, a realidade é essa, é clara. Então, o esporte precisa ser ousado, precisa buscar o gol e precisa chutar. Alguém tem que chutar nesse time. Será possível que durante a semana o técnico Antônio Oliveira não pediu para esse time chutar? Tem que chutar no gol, cara. Se não chutar, não faz. E os caras parecem que ficam com medo. E essa coisa da intimidação, isso deixa o cara com mais medo ainda. Então, assim, durante a semana, né, a semana cheia de treinamentos, né, de cobrar um pouco mais do elenco, de querer um pouco mais do elenco, de fazer os ajustes necessários, mas buscar dentro de uma filosofia simples, sem invencionismo, buscar o resultado. O Internacional, como eu falei, não tá aí brigando na parte de baixo da tabela e vem de um empate em casa na Série A contra a equipe do Mirassol, tá, galera? Então, acredito que há a possibilidade do Sport sonhar com 2 vitórias aí. 2 vitórias já dá um alento muito grande. Claro que não mexe de maneira nenhuma, porque o Sport chegaria a apenas 8 pontos. E o Vitória, hoje, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, já tem 9. Então, e aí tem os jogos também, né? Então, é complicado. A situação do Sport é muito difícil, é muito complicada. É uma situação realmente que é quase irreversível. A gente não pode dizer irreversível porque no futebol tudo pode acontecer. Mas é quase irreversível porque a gente não vê perspectivas de um time bom, de um time com atitude, de um time buscando o resultado. A gente não vê isso aí. Os jogos que o Sport apresentou, principalmente na chegada do Antônio Oliveira. Porque eu tenho falado isso aqui e dá para você notar. Com o Pepa, as coisas não estavam andando, mas não estavam tão complicadas. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, em casa era para o Sport conseguir o empate, foi garfado. Contra o São Paulo, o empate lá jogando bem. E aí veio começando a desandar, né? O jogo contra o Vasco mesmo, o Sport perdendo lá, foi garfado, a gente sabe disso. Mas, jogando em casa contra o Bragantino foi mal, contra o Corinthians foi horrível, e aí desandou. E chegou o Antônio Oliveira, a gente pensou que ele ia corrigir. Não, complicou mais ainda. E aí, o que estava ruim ficou pior. Para você imaginar como é que tá a situação. Like o joinha, gostei, deixa o seu joinha aqui
e o seu comentário também, tá? E acompanha a gente em todas as plataformas, dá moral pra gente. Fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau!